Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Luthier. Toda quinta-feira, às 8h17 da manhã, nos reunimos aqui para conversar a respeito de luthieria, a respeito dessa arte milenar tão importante no mundo da música, porque sem um luthier, um músico faz bem pouco, né? Na verdade, sem o luthier só existiria, se não houvessem luthieres, só existiria mesmo o canto e um pouco de percussão corporal, é claro. Então a luthieria é uma arte muito importante para o mundo da música e para o mundo do trabalho. A luthieria é uma modalidade de profissão que cada vez mais se desenvolve no Brasil. O Brasil é um país que não tem uma grande tradição. Não é divulgada, na verdade, essa tradição de luthieria no Brasil. A gente conhece mais a luthieria da Itália, né? A Itália se firmou mais no cenário mundial do mundo do trabalho como uma grande exportadora de luthiers famosos, né? A gente tem um dos mais famosos, aquele luthier de violino, né? Antonio Stradivarius, né? Tem ele, Del Gesso, Guarneri, né? Todos esses são italianos, mas existem grandes nomes da luthieria em outros países também do mundo, tá? No Brasil, principalmente, despontando aí grandes luthiers que a gente pesquisa às vezes na internet. Eu não vou falar o nome deles aqui para não estar fazendo merchandising e às vezes vou estar falando de uns e esquecendo de outros. Mas no Brasil temos grandes luthiers aí de viola, de violino e de rabeca. E hoje nós estamos aqui nessa nossa live para convidar um grande rabequeiro lá da minha cidade, um amigo de infância. A gente pegava onda junto lá na Praia Grande, com a nossa adolescência. Tempos bons, hein, meu amigo? Mário Gato, esse grande luthier de rabeca e de viola machete. Ele iniciou, ele vai falar aí como é que ele iniciou a vida dele aí nas rabecas. Ontem eu estava assistindo uma abertura do Fandango Caiçara lá em Ubatuba, no Teatro de Ubatuba, ele falando um pouco de como é que eram construídos os instrumentos antigamente. E eu, assim, quero... Vamos ver aqui, o Mário Gato já está aqui, eu vou chamar ele então, nosso amigo de vocês. Deixa eu colocar ele aqui a par do... já está aqui convidado. É isso aí. Olha lá, pronto. Bom dia, meu irmão. Leonel. Bom dia, Leonel. Tudo bem, meu caro? Quanto tempo, hein? Naquele tempo a gente ainda não tinha cabelo branco, né? Nem barba branca. Não tinha nem cabelo, tinha cabelo. E tinha cabelo. Tinha cabelo, agora não tem mais. E não usava óculos, precisava de óculos. Isso tem mais de 20 anos. Eita, o tempo passa rápido. Como diz a mamãe, a idade vai cobrando uns pouquinhos. Vai cobrando uns pouquinhos. E é por fio de cabelo, né? No seu caso. No meu também. Legal, um prazer imenso aí te ver novamente, né? Assim, de uma forma tão inesperada, né? Dois construtores de rabeca, dois defensores da cultura tradicional popular brasileira, quando se trata de rabeca, né? De viola. Agradeço imensamente a você mais uma vez. Espero uma visita sua e vice-versa também. Tá bom, meu cara? Tá bom, meu caro, com certeza. Vamos ver, uma hora a gente vai fazer esse intercâmbio também de conhecimento, de eu ir para aí, você vir para cá, se você com sua família, passar uns dias com a gente aqui e mostrar como é que vocês fazem na prática essas rabecas, instrumentos lindos aí. E tocar o fandango para a gente também. Você pode... Eu falei um pouco aí de como a gente se conheceu, há quanto tempo a gente já se conhece, né? Desde aí das nossas infâncias. Mas eu quero que você fale mesmo um pouco, assim, daí onde você mora, né? Fale da sua cidade aí, onde é que você está, e um pouco como você iniciou a fazer as rabecas aí. O que te levou a iniciar a fazer os instrumentos musicais? Legal, Leonel. É importante essa fala. Na verdade, Ubatuba é uma das cidades, né? Litoral norte de São Paulo é uma das cidades que mais preserva a cultura tradicional caiçara, né? Desde o estado do Rio de Janeiro,
é uma das que preservam, né? Essas práticas tradicionais caiçaras. E a história da rabeca está inserida em todos esses momentos, né? Porque tanto a rabeca, a viola machete, como era chamada, a violinha de 5 cordas, que eu estou produzindo agora novamente, depois de uns 20 anos de pesquisa. Essas violas desapareceram, pelo que eu entendi, assim, nos anos 30, 40. Mas, assim, e Ubatuba é essa cidade de uma beleza natural, né, espetacular, acho que muita gente conhece, só não conhece o que Ubatuba também tem de melhor, que é a sua tradição cultural, né, tradicional, cultural, que é muito importante. O fandango, as folias de reis, a folia do Divino Espírito Santo, as danças de São Gonçalo, né? E como eu sou uma pessoa, filho, né, de pais, avô, bisavô, tataravô aqui dessa cidade, né? É uma mescla, né? A família da Trindade, que já no município de Paraty, minha avó, né? Bisavó, a parte de mãe veio de lá. Meu pai é da Praia do Alto, Tamambuca, toda aquela. Minha mãe daqui do Batumira, enfim. Então é aquela mistura, né? E dentro da família sempre teve tocadores, dançadores de fandango, né? Folião do Divino Espírito Santo. Então, a minha infância ela está diretamente ligada, né, a essas tradições, né? E aí eu me senti na obrigação, eu fui aprender a fazer rabeca, na verdade, né, a partir de 2000, quando eu tive primeiro contato com o seu Ricardo, aqui da Praia do Batomiri, né? A benção Ricardo, que já nos deixou há algum tempo. E ele era o último construtor de rabeca aqui, pescador, né, aqui da Praia do Batumiri. E eu me senti na obrigação de aprender esse instrumento. E foi bem interessante, porque quando eu aprendi com ele, eu aprendi olhando ele, ajudando ele a fazer uma rabeca, porque ele já estava com uma vista já meio com dificuldade de enxergar, então eu que acabava medindo, né? Ele perguntava para mim quanto tinha e tal, tal, e ali fui aprendendo, vivenciando aqueles momentos com ele. Eu trabalhei no Instituto de Menino Mar com ele, e foi um momento que é onde deu início a todo o trabalho em relação à rabeca. Mas, de modo geral, a cultura tradicional popular, o fandango, o chiba, né? O fandango, as folias, isso foi de forma muito natural, porque isso na minha família já, né? Eu lembro das folias em casa, visitando em casa, né? Quando eu era molecote, assim, então sempre foi ligado, né, às tradições aqui. E agora, nesses últimos 10 anos, a cultura tradicional do fandango, principalmente, né, ela vem se fortalecendo muito, de uma forma muito espontânea, isso que é bem interessante aqui em Ubatuba novamente. Então, já tem outros fabriqueiros, né, de rabeca, de viola, tem o Roberto Ferreira, ali da Praia da Enseada também, caiçara, né, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive ele estava ontem com a gente lá numa rabequinha. O Marinho, né, foi um grande... O Marinho, acho que você até conhece, não vai lembrar agora, mas o Marinho também foi amigo de infância da gente, enfim. E entre outros que agora virão aprender, estão a fim de aprender, querendo aprender a lidar também. Estou vendo o Carneiro aqui, ó, Carneiro grande conhecedor. Esse Carneiro aqui é um mestre em... Impressionante as coisas que ele faz aqui. Seja bem-vindo, Carneiro. É um cara que eu admiro muito também. Filhos de ubatubanos e de Cananéia também, né? Cananéia também é um dos berços da cultura tradicional caiçara, é muito forte. Muitos rabequistas lá, inclusive eu até mandei um áudio para você do grande mestre Zé Pereira, que é uma das maiores referências que eu tive. Mas, enfim, então um pouco da minha influência assim, na história da cultura tradicional caiçara, falando de rabeca, de viola machete, né? Me fale aí como é que foi assim, as suas dificuldades quando você iniciou aí, que você esteve contando. Inclusive, eu até conheci ele. Como é que você falou o nome dele? Mário? Marcelo? Ricardo. Não, sou Ricardo Nunes Pereira. O Ricardo, isso. Eu conheci ele lá no Batumiri, naquele projeto Menino Mar. Eu estava trabalhando lá, fazendo oficina de percussão com o pessoal lá. Aí ele foi convidado lá para levar uma rabeca lá, tava os índios guaranis lá, o povo, e aí ele levou lá, eu via as rabecas que ele fazia, muito legal mesmo. Me fale aí, assim, como é que foi, quando você contou um pouco como é que você iniciou fazendo através, olhando ele fazer, mas depois você teve que fazer sozinho. Foi muito difícil você começar assim a fazer as primeiras rabecas? Como é que foi esse
processo de aprendizagem, assim? Eu acho que a dificuldade a gente sempre vai ter de aprender algo assim, mas eu acho que ela tem que, a dificuldade tem que existir mesmo, né? É claro que eu não aprendi assim, fazer a rabeca, né, com ele, assim. Eu ajudava ele a medir algumas coisas. Daí para frente eu tive que me virar, tive que pegar outras referências. Inclusive tem um livro da Kilza Sete, que foi uma grande pesquisadora da nossa cultura nos anos 50 e nos anos 70 e 80, né? E lá tem muitas fotos de grandes saudosos rabequistas aqui da nossa cidade, várias, né? E outros que eu pesquisei também. Mas, assim, as dificuldades foram normal, né? As dificuldades, mas a teimosia nossa é maior ainda, né? Em relação à madeira, né? Corte de madeira, as ferramentas, né? Eram umas ferramentas bem, bem tosca ainda, né? A gente tinha que se virar, né? E dali para frente eu fui aperfeiçoando, fui pesquisando, fui perguntando para os mais velhos, né? Inclusive tinha um Bigode também, que tinha uma rabeca que ele fez, eu fui dando uma olhada e tal. E eu fui criando um modelo, né, de rabeca minha, uma escala diferente, fui criando outro modo de construção e aprendendo, e descobrindo, até chegar numa rabeca que é um feitio eu mesmo que bolei, né? Inclusive, eu apelidei minha rabeca de rabeca peixe seco, porque uma vez minha rabeca estava em cima da mesa na casa do papai, ali em Itaguá, e ele falou ele falou assim, nossa, parece um peixe seco, dali para frente. Mas as dificuldades são essas, né? Eu acho que de forma muito natural, assim, as dificuldades fizeram parte e também as facilidades vieram assim, para ajudar bastante, assim. Quais eram as ferramentas Claro, que você tinha no início, quando você iniciou a fazer as primeiras rabecas? eu tinha um enxó, né, um enxó que a gente utiliza para fazer canoa, pilão, alguns utensílios caiçaras, né, eu acho que em várias culturas a gente utiliza. O formãozinho goivo, o retinho, um alegre, que é uma ferramentinha goivadinha, assim, que ajuda para cavar o instrumento, né? Uma faquinha, enfim, e lixa, depois a gente foi Vamos perfeitando. dizer assim, fazer a rabeca no dente, né? Na unha, que eu Ah, falo. Fazer a rabeca na unha. é, mais ou menos isso. Mas eu acho que é isso. A rabeca é um instrumento peculiar, né? Um instrumento. Eu, por exemplo, faço a rabeca de madeira inteiriça, né? Eu não faço ela de aro, assim, né? Eu preciso, inclusive, aprender essa técnica de fazer ela ainda de aro, porque as violas estou conseguindo fazer já. Porque, na verdade, desperdiça muita madeira, assim. Uma madeira, eu trabalho muito com cedro rosa, né? Cedro rosa, madeira de lei. E com uma rabeca que dá para fazer ela de uma madeira só, dá para fazer 4 rabecas, 5 rabecas, né? Então, eu preciso melhorar Mostra isso. pra, mostra pra gente essa rabeca que você tá na mão aí, explicando direitinho assim, pra gente ver como é que é o modo que você faz ela. Deixa a gente ver. Tá. Que às vezes as pessoas você falando assim, as pessoas não entendem só falando, né? Sim. Tá. Essa aqui, na verdade, é uma rabeca que minha esposa fez numa oficina. Geralmente, as minhas rabecas eu faço e já vendo. Inclusive, eu fiz uma que foi agora a última para os Guaranis de Cananéia, nossos irmãos Guaranis, tá vendo? É uma rabeca de cedro rosa, né? Eu uso aqui as caravilhas que cerne de madeira, né? Tá vendo? Então, ela é uma peça inteiriça, né? O corpo dela é uma peça só, de uma madeira só. Aí a gente cava ela, cavoca ela e faz de tampo com uma outra parte, tá vendo? Ah, legal. Geralmente são as madeiras mais duras. Então foi minha esposa que fez essa rabeca numa oficina. Ela é 3 cordas, a gente utiliza 3 cordas, né? Eu uso o osso, né? Eu uso o osso aqui, enfim. Então, aqui Qual é é a uma afinação rabeca. dela? A nossa afinação é Lá, Ré, Lá. Lá, ré, Essa lá. é a nossa afinação. Lá, Ré, Essas Lá. cordas, as cordas de quê? Essas cordas? Eu uso corda de cavaco. De cavaco. Ué, mas É, o cavaco é ré, si, sol, ré, né? isso. Eu uso corda de cavaco, né?
E aí você afina em lá a corda ré, é isso? Sim, Aí ela fica mais esticadona, né? sim. E aqui é o arco, né? Eu faço esse tipo de arco também. Fui eu que bolei esse desenho aqui. Ele é colado, né? Assim, não tem. Aqui sempre põe uma cordinha que a gente gosta de pendurar nas paredes de alguns bailes que a gente vai, às vezes, né? Ah. E o fio aí é linha de nylon ou é crina? É linha de nylon 0,25 ou 0,30 que eu uso, linha de pesca, né? Ah, legal, igual eu. É resistente, dá um som, e passa uma lixa, né? Para ficar mais áspera para pegar o breu. E o breu que a gente usa, ele é extraído do mato mesmo. Isso aqui é uma resina do jataí que a gente tem aqui, né? Ah, legal, olha. Do mato. A gente faz um corte na madeira e sai aquela resina, ela endurece e a gente faz. E pega fogo também, né? Usava muito antigamente para fazer fogo aqui também. Os caiçaras usavam muito. Então, né? A gente usa a resina, ela é escura e muito boa para breu, né? Muito boa. Aproveitando aí que você está falando de tradições e você está aqui também, vamos aproveitar a sua presença aqui para explorar mais esse lado tradicional. Ontem, na apresentação lá do Fandango Caiçara, eu vi você falando a respeito de um tipo de cola que antigamente se usava para colar os instrumentos musicais. Você pode falar a respeito disso? Então, não só na rabeca, mas né, os outros instrumentos, como a viola machete, o machete, naquele tempo não tinha recurso, né? Como muitas coisas eram feitas dessa forma, extraída do mato, do mar, o conhecimento, a sabedoria, que já veio dos nossos antepassados, os índios, né? Que aqui habitaram, os tupinambás, enfim. A cola, por exemplo, era feita de sumbaré, que era uma orquídea. É uma orquídea que dá muito em área de costeira. Aqui em Batumirim, em várias praias tem. É um cacho bonito, uma orquídea, ela dá um caule comprido. E sumbaré é o nome popular que os antigos nossos eles chamam, né? O caule dela eles colocavam no braseiro do fogão a lenha, ela dava uma amolecida assim, aí tirava, fazia um corte no meio, tirava aquela seiva. Essa era a cola que era utilizada para construção, para colar o tampo dos instrumentos e de outras peças mais do instrumento. E Cordas. as cordas eram feitas de tucum, né? Antes da chegada do arame aqui, era feita de tucum, né? Tucum é uma palmeirinha, um coquinho que dá no mato, um coquinho azedo que a gente costumava, quando era nossa infância, chupar aquele coquinho, comer aquele coquinho azedo. Na Praia Grande tinha muito, Praia Vermelha tinha muito, né? Você sabe Bom disso aí. demais. Então, e tem a fibra do tucum, da folha, ela é muito resistente, muito resistente. Se usava para fazer rede de pesca, se usava para fazer linha para pescar, pescar garopa, sargo, né? Que são peixes fortes, né? Então, para isso tem que ser muito resistente. E essa fibra, ela era acochada assim, rodando os dois dedos ao mesmo tempo e a mão. E quando você largava, ela trançava, então ela não voltava, ela não se desfazia. Isso eu aprendi com o seu Ricardo. Depois eu tive outras referências, perguntando, pesquisando o pessoal, né? E aí fazia as espessuras da corda, né? Diferente, uma mais grossa que a outra. E aí ela era investida com a tripa do ouriço, que para nós o ouriço é o que chamam de porco-espinho, mas para o caiçara é ouriço, né? E ele passava a fibra por dentro daquela tripa úmida e amarrava uma pedra e deixava aquilo com o tempo e esticando a tripa até abracar aquela fibra, tornando a corda utilizável para poder colocar tanto na viola, machete, tanto na rabeca, e era feita dessa forma. E essas que a gente usa nylon hoje, era feito de pita lascada, a pita, a fibra da pita, que é uma espécie de caraguatá também. E para quem não sabe, caraguatá que chamam hoje de bromélia, mas para o caiçara é caraguatá. O carguatá também, como alguns falam, né? E a timbupeva lascada, né? A timbupeva. Eu vi isso da timbupeva lascada lá em Cananéia e perguntei para algumas pessoas, inclusive na época o senhor Ricardo tinha comentado isso, mas eu não tinha certeza, que eu não vi. E acabei vendo isso em Cananéia.
Então, achei interessante. E tipo Peba, então esses eram os recursos que nós tínhamos utilizando a matéria-prima que a própria natureza mata e, né, nos oferecia. Então, era bem interessante, essa integração. O Timbopeva é tipo de cipó, é? A Timbupeva é um tipo de cipó usado para fazer cesto, tipiti, que é aquele balaio trançado, né, ensanfonado, que é para prensar a massa da mandioca, cestos, enfim, balaio, samburá. E é um cipó que dá muito na vegetação de várzea, assim, né? Então, e aqui a gente tem abundância, principalmente aqui atrás de casa. E a Timbupeva, esse cipó, ele é muito resistente. Deixa eu fazer uma pergunta aí, uma pergunta que meio pessoal. O que mudou na sua vida com essa inserção da luthieria, quando você começou a mexer com a luthieria? Como é que foi essa transição sua? Que na época eu lembro a gente surfava e tudo, aí tinha mais aquela coisa ali, né? Exatamente. É bem interessante essa pergunta, né, Léo, porque você sabe, nos anos 80, foi uma época que nós começamos a pegar onda, né? Era uma coisa comum, né? Tava vindo os filhos de veranista para cá, com prancha, né? E aquela moda foi como não é diferente hoje, né? A moda, o modismo, né? A única coisa que assim, o que me ajudou hoje a fazer parte desse universo da tradicionalidade caiçara foi que na minha família acontecia essas coisas, no bairro de Itaguá ainda acontecia, né? Então eu não perdi esse elo, né? Não existia uma lacuna, né? Não ficou adormecido. Bom, e a gente gostava de pegar onda, gostava, né, de ir para a avenida, aquelas coisas nossas da época lá. Foi muito gostoso, né? Foi uma lembrança muito boa. E as coisas mudaram muito. Eu aprendi a dar mais valor às nossas coisas do que as coisas que vêm de fora para a gente, né? Por exemplo, o surf é uma referência, né? Aqui os caiçaras surfavam de canoa, faziam o garramar de canoa, né? Então caiçara já pegava onda, né? Querendo ou não, já pegava onda já. Mas a mudança assim, foi uma mudança bem radical, assim, né? Eu aprendi a dar mais valor aos mais velhos, né? Respeitar os mais velhos, a se aproximar mais dos mais velhos com grande conhecimento, sabedoria, né? Isso e essa mudança veio para fortalecer, né? Não a mim, mas a nossa cultura de modo geral. Então, trouxe uma visão mais ampla das coisas, né? Consegue enxergar as coisas de forma mais ampla, entender melhor as outras tradições, enfim. Então, eu acho que veio para somar mesmo. Assim, foi uma mudança muito boa em minha vida. Hoje tenho 2 filhos que participam, assim, diretamente, assim, das nossas ações que a gente faz para manter isso. Eu me sinto hoje, não que eu não era feliz, mas são momentos diferentes da vida da gente. A gente amadurece mais, né? Eu acho que veio para somar mesmo a cultura tradicional, assim. Veio numa época boa em que o Batuba estava se perdendo muita coisa, né? Os mais velhos estavam indo embora. Agora tem uma geração de tocadores, de fazedores de fandango, de ciranda caiçara, igual aqui em Paraty, nosso amigo Fernando, grande tocador de rabeca, também que eu admiro muito, tenho muita amizade a ele. Mas foi uma transformação muito interessante e muito boa em minha vida. Assim. Eu tenho que agradecer muito aos mestres que me ensinaram, as pessoas que passaram, que nos deixaram um legado, um aprendizado para que isso mudem cada vez mais, porque a cultura, né, ela educa, né? Me educou, né? A cultura e a educação, ela é o único caminho, costumo falar, para um mundo melhor, para mudanças melhores dos nossos jovens, nossas crianças, né? Enfim, eu acho que essa é uma mudança foi muito boa em minha vida, mudou bastante, assim. Aprendi a dar mais valor à nossa terra, principalmente, nessas coisas. É muito interessante isso que você falou, que na época que eu estava aí também eu percebia isso, que o mundo do surf, que é aquele mundo que a gente vivia na época, ele estava absorvendo muito coisa da cultura norte-americana, não é isso? Vê que o surfista ele tem todo uma referencial dos norte-americanos. Na época era Tom Curren, né? Tom Carroll, Tom Curren. Aí depois passou Kelly Slater. Hoje em dia,
Hoje em dia nós tivemos um upgrade, né? Hoje em dia é o Ícaro, né? Acho que é É, Ícaro, Oliveira. Eu sei que é um brasileiro, né? Que é o campeão mundial hoje em dia, então os referenciais estão mudando. E a nossa cultura também está sendo mais valorizada, né? Por conta de pessoas como você que fizeram essa opção naqueles tempos, né? Lá no início de 2000, fizeram a opção por pesquisar e fazer a cultura popular o seu modo de vida, né? exatamente. E o interessante é que a gente consegue fazer essa ponte nessa mudança dos anos 80 para hoje, que foi uma reviravolta, assim, né? Foi uma transformação muito rápida na vida da gente, né? É bem interessante isso daí. Mas eu acho que a questão, né, do modismo, né, dessas culturas talvez reinventadas, dessas outras influências culturais, quando ela chegou já em Ubatuba, isso já, vou falar bem, nos anos 40, já na substituição da viola caipira industrializada, a nossa viola feita de cacheta, né, isso já veio mudando desde aquela época. Mas a cultura ela é dinâmica, ela se transforma, né? Mas a gente não pode se distanciar dela, né? É manter a essência, né? Eu acho que a gente tem que se renovar mesmo, porque senão a gente vai fica para trás, porque o mundo muda de um dia para o outro. Então, essa história mesmo das ferramentas utilizadas hoje para construir instrumentos, nossa, ela facilitou muito, ela revolucionou a nossa cultura também, né? Ela nos ajudou uma competitividade dentro até do mercado de instrumento musical, né? Com a indústria, né? A gente tem a nossa diferença é que a gente faz aquela coisa com a indústria é aquela coisa de massa, né? Eu acho mais alienada naquele universo. A gente não, a gente faz porque a gente gosta, nos dá prazer, né? A gente ajuda, né, a preservar uma memória e dar continuidade numa história que aconteceu há muito tempo atrás e hoje a gente está aí, né? Quem diria, a gente pegava a onda, né? Hoje a gente toca viola, toca rabeca, dança um fandango, toca numa folia, mas eu adoro pegar onda ainda, eu só não tive a oportunidade ainda, né? A prancha está aqui do lado. Eu comecei a surfar em 87, de longboard, foi a primeira prancha que eu surfei ainda foi do Paulinho Issa, dono da Esqualo, olha só no Tenório. Mas é isso, dá para somar as duas coisas, né? Não dá para esquecer o que é realmente da gente, né? É verdade. A luthieria, vamos falar aqui mais agora da luthieria. A luthieria, para você, ela gera um recurso? Você vive só de luthieria hoje em dia? Como é que é a sua renda aí? Como é que você faz? Na verdade, não, eu não vivo de loteria. Na verdade, eu faço uma rabeca ou outra, às vezes tem uma encomenda agora para a Alemanha, por exemplo, né? Que vai para um maestro de música clássica lá, que está conhecendo a rabeca, o cara é um grande conhecedor. Mas, enfim, eu me dedico a outras coisas, então eu não consigo ficar ali fazendo instrumentos. Mas, assim, eu adoraria muito, mas eu trabalho com madeira, faço móveis, eu faço telhado, enfim, eu faço um pouco de tudo. Então, mas meu foco principal mesmo é trabalhar com aquilo que eu gosto, que é fazer rabecas, né, viola. Agora eu consegui, estou produzindo a primeira viola de 5 cordas depois de muito e muito tempo, né, estudando essa viola, entendendo essa viola. Inclusive, até o mestre Aurélio Domingues, lá de Paranaguá, ele nos ajudou muito também a, 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 a entender melhor como eram essas violas, chamava meia regra, enfim. Que eu estou fazendo ela de aro, por exemplo, né? Não mais de uma peça só, isso, até pelo fato de não desperdiçar madeira. Mas não vivo da loteria, assim, eu faço outras coisas. Eu gosto de mexer com madeira, gosto de fazer canoa, gosto de tudo que tem relação com a nossa cultura e que tem relação diretamente com madeira é onde eu me envolvo, assim. Pega uma água para mim, né? Eu gosto também de trabalhar com madeira de aproveitamento, né? Eu pego madeiras nas caçambas aí
e transformo tudo, inclusive algumas peças da rabeca aqui mesmo, é feita de maçaranduba, né? O ar. Então eu vou reciclando essas madeiras e transformando em instrumentos, em móveis, enfim, em outras coisas. As suas rabecas estão saindo no valor de quanto? Quanto você está vendendo uma rabeca dessa? A minha rabeca o valor dela é R$ 1.200. Eu levo de 1 mês a 2 meses para construir essa rabeca. Eu sou uma pessoa que vou fazendo devagarinho. Quando eu vendo a minha rabeca, eu falo assim, olha, é 2 meses. Então, às vezes até mais. Eu fiz uma viola de inteiriça, de madeira inteiriça, que levou 16 anos, estou terminando agora. Mas, enfim, o valor da minha rabeca é R$ 1.200. É um preço que eu acho justo, né? Porque é bem trabalhoso fazê-la dessa forma de inteiriça, né? Entalhada numa peça só. Então, eu acho um preço justo para mim poder vender, assim, né? Justíssimo. É a média que está no mercado aí, né? Até eu já vi algumas rabecas aí que não são nem feitas tão inteiristas e estão nesse valor também. A rabeca inteiriça, ela tem uma durabilidade, assim, sensacional, né? Ela tem suas vantagens, né? Na questão da umidade, por exemplo, ela não afeta muito, né? Por ela ser uma peça que não utiliza muita cola, assim, é mais entalhe mesmo, assim, né? Mas, enfim, eu ainda prefiro fazer dessa forma a rabeca, assim, do que de aro, não porque ainda não consegui a técnica. Mas eu, de repente, posso fazer das duas formas, assim. É que o problema é que desperdiça muita madeira. E como eu trabalho com cedro, cara, cedro é uma madeira que não dá para desperdiçar. Temos aqui também a cacheta, a goiarana também, que é da madeira da região, né? A cacheta, por exemplo, nós temos em abundância. A cacheta era a madeira mais utilizada antigamente para fazer rabeca. Inclusive, o Roberto Ferreiro, da Praia Iniciado, o luthier também, ele utiliza muito a cacheta, né? O pessoal ali de Cananéia, por exemplo, família do José Pereira ali, o próprio Eliel, que está aí, um grande rabequista que você deveria conhecer, vou mandar uns áudios para você, que é um cara formidável, um grande rabequista grandes rabequeiro que eu conheci também, né? Ali o Aurélio, Cleito, do Grupo Manema, lá de Guape, um grande fazedor de rabeca. Nossa, tem que falar de rabequeiro. Se falar de rabequeiro, nossa, tem vários. Mas Mas é isso. Eu acho que é um valor justo para a gente cobrar o valor dessa rabeca. Depois eu quero pegar o contato desses rabequeiros que você possa me indicar, para trazer eles aqui para conversar com a gente também, falar para as pessoas aí como Muito é que legal. contar a história deles. Me responda uma pergunta. Você já fez rabeca de Guapuru? Não fiz, mas o seu Ricardo, inclusive, até de Embaúba ele fez. A base dela ali, da raiz, ele fez. Ele falou que, inclusive, ficou muito boa na época. E vendeu aqui mesmo para Ubatuba naquele tempo, né? Mas outras pessoas mais velhas eu também já vi falar de rabeca de Embaúba. Mas de Guapuru também eu já vi falar, mas eu nunca fiz. Nunca usei o Guapuru para fazer, não. Você já ensinou alguém a fazer rabeca, além da sua esposa, é claro, né? Que a gente já viu a rabeca que ela fez, muito bem feito, por sinal. Mas outras pessoas, você ministra cursos, você tem alguma coisa nesse sentido? Trabalho, né, nesse sentido? Sim, eu dei uma oficina na Fundarte, acho que em 2006, né? Inclusive o Jairinho até hoje não terminou a rabeca dele, isso foi em 2006. Jairinho é um tocador do grupo de fandango, do grupo Bacurau. É um grupo bem bacana aqui também do Batu. Sim, dei várias oficinas, né? Em 2000 agora eu não lembro exatamente o ano, mas no Quilombo da Fazenda, junto com um projeto com a Dirlane Reis e o Léo, foi em 2013, se não me engano, enfim. Também foi uma oficina dentro da comunidade muito interessante, onde as crianças tiveram acesso às ferramentas,
as madeiras, os jovens, né? É bem legal esse projeto lá, que era o projeto do De Casa, né? Tem uma rabiquista muito legal, que é a Fernanda Justo, ali do Tamambuca, que ela fez uma oficina comigo também ali no Projeto Tamar. Bastante pessoas, eu não vou lembrar aqui das pessoas, mas a própria, a Hebe, que é uma pernambucana porreta, que fez também, a Rabeca, que deu sangue, literalmente, na construção da Rabeca. A Fernanda Justo, ela faz umas rabecas maravilhosas, é uma pessoa interessante, né? É uma menina interessante, de um conhecimento fantástico, a facilidade que ela tem de trabalhar com ferramentas, assim, um capricho, assim, uma pessoa interessante também para trazer, para trocar uma prova com ela, bem bacana. Agora, recentemente, o Robinho, o Rogério foram lá para o mestre Aurélio, na Ilha dos Valadares, Paranaguá, na oficina de viola, de rabeca com eles também. Eu acho que a rabeca está tomando um cenário muito interessante na cultura tradicional popular brasileira. Assim, né? Mas eu dei várias oficinas. Dei várias oficinas de rabeca. Mas é isso. Eu acho que muitas pessoas aprenderam rabeca. Umas pararam no caminho, outras levaram à frente. Né? Mas, enfim, ensinei bastante pessoas a rabeca. Eu quero que, se ela aceitar, trazer a Fernanda para a próxima live ou num outro momento, porque até agora o nosso programa só entrevistou luthiers homens, e nós estamos doidos, eu e minha esposa doidos, para trazer uma luthier mulher para poder falar a respeito de como ela vê essa arte da luthieria. Quais são os benefícios de fazer, que você percebe que todas as pessoas que estiveram fazendo curso contigo de construção de rabeca e para você também, mas quais são os benefícios que você sente que a luthieria fornece para as pessoas que fazem luthieria? Além do benefício financeiro, né? Eu acho que primeiro, acho que o benefício é a pessoa se encontrar novamente, porque a maioria das pessoas que eu dou oficina são de filhos de caiçaras, né? Filhos, netos de caiçara, que perdeu esse vínculo, né? Com a cultura, assim. Eu acho que até de modo geral, às vezes. Mas a partir da oficina de rabeca, do instrumento, eu acho que foi uma proximidade muito interessante, assim. Elas se aproximaram, né? Se envolveram mais. A rabeca foi uma porta de entrada, né? Para o universo caiçara novamente. Então as pessoas foram. Eu acho que esse é um benefício muito interessante, assim. De um benefício de ter mais pessoas lutando né, lutando pela a sua cultura, assim, fortalecendo uma cultura tão frágil, né, que existia até então. Eu acredito que existia uma tendência de desaparecer, que muitas coisas desapareceram, né. Então, eu acho que o benefício maior foi as pessoas se reencontrarem novamente com a sua cultura, assim, fortalecer essa cultura, recuperar, fortalecer para que isso, né, na frente a gente toma conta do cenário, né? Porque eu vou falar de Ubatuba, né? Da nossa situação caiçara, mas isso é de modo geral, no mundo inteiro, as populações perdendo o seu território, né? Seu território para grandes empreendimentos, para pessoas que é totalmente fascinada pelo dinheiro, pela exploração. E isso torna a gente dar mais valor pelo nosso território, né? Isso valoriza, isso dá mais força para que a gente se dedique mais, porque a gente precisa do território para conseguir extrair matéria-prima. Então, eu acho que o benefício é as pessoas se reencontrarem, ajudar nesse fortalecimento, expandir essa cultura tão frágil, né, que é a cultura caiçara, a cultura brasileira de modo geral. Mas eu acho que isso é um benefício muito importante, assim, né, das pessoas aproximar as pessoas que acreditam, né, nesse todo, assim, nessa melhoria para todo mundo, assim. Eu acho que é por aí, acho que isso é um grande benefício, assim. O dinheiro ele é consequência, né? O financeiro ele é consequência. Eu acho que a gente precisa pensar que as crianças, principalmente, precisam ter acesso, né? Os jovens, as crianças, principalmente, que é a melhor faixa etária de trabalhar com qualquer coisa,
para a gente é muito velha no sentido antigo e para eles é nova. Nós fizemos um trabalho nas escolas com o fandango que foi sensacional, as crianças se aproximando do instrumento, eles não têm isso, né? O dia a dia, em alguns momentos de oportunidade que nós tivemos de levar isso à escola. Então, acho que esse é um grande benefício para nós todos. Assim. Essas crianças que você está falando, você ensinou eles a fazer rabeca? Eu acho que, por enquanto, não, porque o contato com eles foi muito curto, foi rápido e curto, mas foi interessante a curiosidade deles pegar um instrumento, entender como funciona o instrumento, porque criança gosta de pegar o instrumento na mão, pegar as coisas para entender melhor, assim, né? Mas existem jovens se envolvendo com a rabeca aqui em Ubatuba, bastante pessoas se envolvendo aqui. Então, acho que aí vai abrir um leque que a gente possa futuramente fazer um trabalho diretamente nas escolas, onde as crianças podem ter acesso, assim, né? Mas eu acho que, falando de rabeca especificamente, eu acho que deu nesses últimos anos deu uma boa aumentada, assim, né, em pessoas mais novas que a gente, pelo menos, se envolvendo. Mas esse é o caminho para chegar nas crianças. Quanto mais gente se envolvendo, as crianças vão ter mais acesso também, né? Vai ter um caminho mais curto A para rabeca chegar. vem se tornando cada vez mais um instrumento popularizado, né? A gente vê que cada vez mais, nas redes sociais, às vezes a gente já vê um número muito maior de pessoas interessadas em rabeca, né? Eu lembro que na época que eu comecei a fazer rabeca, isso foi lá para 2006, era o Orkut. Aí eu fui pesquisar para saber como é que as pessoas que faziam e tal, para ver umas coisas aqui em Goiás, né? Aí entrei no Orkut, não tinha ninguém. Aí pesquisei no Google, nada de rabeca. Aí eu falei, uai, então vamos lá, vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Aí criei o Orkut para rabeca e tal. E já tinha Mestre Salustiano, já tinha, você já fazia desde 2000, já tinha o Nelson da Rabeca, lá no Nordeste tem muita gente, né? Aí no litoral, mesmo Caiçara, é que as pessoas não estavam ainda inteiradas dessas redes sociais, né? No momento. Mas com as redes sociais, a divulgação está sendo muito maior, e isso está sendo muito bom para a divulgação da cultura popular brasileira, não é? Ah, legal. Nossa, é uma ferramenta importantíssima para divulgar, para expandir, né, essas tradições, né? E é uma ferramenta que está na mão dos jovens aí, né? Até de algumas crianças. Basta a gente fazer esse trabalho que eles... Na escola, nós tivemos em algumas escolas municipais, estaduais agora, até particulares, agora fazendo um trabalho com a cultura caiçara, nós passamos bastante informação sobre o fandango de modo geral, né? Porque a gente, você aprendendo sobre o fandango, você vai aprender automaticamente sobre a rabeca, né? E foi bem bacana as perguntas que eles fizeram, assim, eu acho que há um interesse muito grande, né? É aquilo que eu estava falando, eles precisam ter só o acesso, é alguém que leve isso a eles, né? E as redes sociais, assim, é uma ferramenta fantástica para expandir isso, né? Coisas que no passado era muito difícil, né? Era cada um na sua região ali, e obviamente que ali os mais velhos iam indo embora, ia levando aquela... Mas hoje não, né? Não necessariamente seria importantíssimo estar do lado, né, dessas pessoas ali, desse ano, dia a dia, mas não é tão simples assim. Mas você tem ali o celular que possa te levar até esse conhecimento, assim, né? Explorar mais esse conhecimento sobre a rabeca. Acho bacana isso. Muito legal. E nós já estamos caminhando aqui para a conclusão da nossa live. Aqui nós temos o luthier, rabequista, rabequeiro Mário Gato, assim, um mestre em fandango ali daquela região, um detentor do conhecimento tradicional ali da região do povo caiçara, né? Como diz uma amiguinha de 9 anos, o povo oceânico. E temos aqui, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro até conversando com ele aqui, que eu sei que teria muitos conteúdos, muita coisa boa para trazer para a gente, mas nós temos um tempo limitado por conta do comprimento do vídeo, tá? E aí eu quero, então, Mário Gato, que você possa dar um conselho para quem está interessado, as pessoas que estão interessadas em aprender a arte da luthieria, fazer rabeca, fazer outros instrumentos também. Que conselho você daria para essas pessoas que estão pensando em iniciar? Paz, o conselho que eu dou
para se envolverem com luthieria, cara, se envolva, cara, porque é um universo fantástico que ele vai te abrir uma visão muito ampla da situação que nós vivemos, até porque essas tradições são as que mais perdem com tudo isso, mas eu aconselho, façam luteria, façam rabeca, façam viola e ajuda a fortalecer essa tradição tão importante da cultura tradicional brasileira, assim. Então, isso é bom para nós todos, assim. A rabeca, a cultura tradicional, ela aproxima, ela nos dá vida, assim, né? Eu acho que é prazeroso, é gostoso fazer aquilo que você gosta, assim, e faz bem para a cabeça da gente, faz bem para a alma, né? Eu acho que é isso. Mário, antes da gente se despedir, dá para você tocar um fandango aí na rabeca para as pessoas que ainda não conhecem poder ter essa oportunidade? Vamos lá, sai alguma coisinha aqui. É isso aí, pessoal. Esse foi Mário Gato, mestre de cultura caiçara, mestre rabequeiro aí da região de Ubatuba, São Paulo, litoral norte de São Paulo, tá? Marcando a sua presença aqui com a gente. E na nossa próxima live, próxima quinta-feira, 8h17, vamos ver se a gente consegue trazer a Fernanda, né, Mário? Opa, vou fazer o convite a ela e você troca uma prosa. É uma pessoa formidável, que faz um trabalho maravilhoso. Tem o Fernando Alcântara aqui de Paraty também, que é um baita de um rabequista, muito bacana. É um grande defensor de nossa cultura. O Marcelo de Paraty também, rabequista, faz rabeca também. Vale a pena botar essa garotada aí também para ajudar a expandir. O próprio Roberto Ferreiro. Aqui, temos muitos. Graças a Deus temos bastante e isso vai aumentar cada vez mais aí o universo da rabeca, da cultura tradicional. Legal, vamos incluir todos eles na agenda para trazer eles aqui para dar uma palavrinha com a gente, conversar a respeito de rabeca e de luthieria. Um grande abraço, meu amigo. Foi assim muito bom revê-lo, viu? E ouvi-lo também. Obrigado. Até Valeu, mais, Leonel. Um grande abraço. Obrigadão pela oportunidade. Tomar um café aí com café com garapa aí no Batumirim. Opa, vem assim. Portas abertas para todos. Um grande abraço. Um abraço, valeu, meu irmão.